Oi, turma. Do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. No capítulo 5, nós vamos ver o primeiro caso, encurtamento de membro inferior devido a pé torto congênito unilateral. Fitando-os, Jesus disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Marcos 10, 27. A busca pelo auxílio. No dia 25 de outubro de 2018, o grupo de trabalhadores da Casa Espírita Companheiros da Luz foi realizar cirurgias espirituais em José Bonifácio, município do estado de São Paulo, próximo à cidade de Birigui. Uma trabalhadora da casa que recebera o grupo procurou a equipe solicitando que seu filho, RAGL, fosse submetido à intervenção pelo espírito Dr. Ludwig. Relatou que RAGL nascera com o pé torto congênito e que, mesmo tendo sido submetido aos procedimentos de alongamento de tendão, gesso e bota, apresentava marcha irregular devido ao encurtamento da perna direita. Houve indicação do médico ortopedista para a cirurgia e o filho revoltado se recusava a passar por qualquer procedimento. Naquele dia, o amor daquela mãe conseguiu com esforço convencer RAGL e levá-lo a uma única consulta na qual passou por uma cirurgia espiritual presencial. Em nova oportunidade, em visita àquela casa espírita na cidade de José Bonifácio para a realização de palestra, o médium Sérgio Cherce Júnior foi abordado pela mãe 5 minutos antes e dela ouviu: eu estava em casa antes de vir e do nada eu tirei cópias dos laudos e trouxe. Intuitivamente, ela já estava auxiliando no início do processo de catalogação dos casos que compõem este livro, tão esperada pelo espírito Dr. Ludwig e sua equipe. Importante ressaltar que já havia sinalização da espiritualidade ao médium para a realização desse trabalho, e ele se questionava sobre quais seriam os caminhos para materializar o que já vinha sendo desenhado pelos espíritos amigos. A iniciativa da mãe de RAGL ressoou em sua alma e ali ele motivou para dar início à concretização dessa tarefa. Relato médico do caso: encurtamento de membro inferior devido a pé torto congênito unilateral. Pé torto congênito, PTC, é deformidade complexa que compromete músculos, tendões, ligamentos, ossos, vasos e nervos abaixo do joelho. Eu vou mostrar para vocês na figura 5 aqui. Eu creio que dá. Fica um pouquinho embaçado, né? Mas dá para ver a formação dos pés tortos, né? Embora sua causa ainda não tenha sido totalmente esclarecida, o PTC é um dos defeitos congênitos mais comuns dos pés. Pode comprometer apenas uma extremidade unilateral ou as duas extremidades bilateral. O tratamento deve se iniciar logo ao nascimento com a manipulação seguida de gesso, propiciando de forma progressiva a remodelação e o alongamento das estruturas contraturadas. O tratamento cirúrgico deve ser indicado para as deformidades residuais e, se possível, num único procedimento. Pés que apresentem PTC bilateral
ou unilateral mesmo, corretamente tratados, nunca serão pés absolutamente normais. As crianças com PTC unilateral apresentam o pé menor, a perna mais curta. Vem pra cá, Mike. Mike querendo aprontar aqui. Quadro quase sempre associado à atrofia da panturrilha, o que compromete o comprimento final do membro inferior. No início da puberdade, observa-se uma aceleração do crescimento, estirão. Embora seja variável de indivíduo para indivíduo, a média de idade relatada em alguns estudos está entre 9, 5 a 14 ou 5 anos nas meninas e entre 10, 5, 16 anos nos meninos. Nessa ocasião, podem ser observadas diferenças importantes no comprimento dos membros inferiores, dismetria, nos portadores de pé torto congênito unilateral. Queiroz, 2018, define a dismetria dos membros inferiores, DMI, como a diferença de comprimento entre os dois membros, afirmando que é uma condição ortopédica comum, com uma prevalência de 70% na população geral. Pequenas dismetrias menores que 1 centímetro podem ser consideradas normais, mas diferenças maiores que 1 centímetro podem potencialmente causar alterações biomecânicas, afetando a marcha e o equilíbrio na posição ortostática. Para compensar a dismetria, pode ocorrer o desenvolvimento de escoliose, dor lombar e artrite degenerativa prematura nos membros inferiores e na coluna lombar. Figura 6. A figura 6 é essa aqui. Eu acho que ela vai sair um pouquinho apagada, mas dá pra ver aí, turminha? Bom, o acompanhamento ambulatorial compreende desde a conduta expectante até uma reconstrução extensiva em várias etapas, inclusive cirúrgicas, dependendo da severidade da dismetria. Muitos cirurgiões usam um ponto de corte de 2 centímetros como indicação de intervenção cirúrgica da dismetria para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, evitando deformidades, melhorando a sua função, marcha, aparência e dor secundária à compensação pelo comprimento do ombro com discrepância. Relato do caso. RAGL nasceu em 3 de novembro de 2005, com o pé direito torto congênito. Iniciou, desde que nasceu, o tratamento no Sistema Único de Saúde, o SUS, com manobras de alongamento e gesso. Aos 6 meses de idade, 2005, foi submetido à cirurgia de correção de alongamento de tendão, fazendo uso de gesso e subsequentemente de bota ortopédica por bastante tempo. Começou a andar com 1 ano de idade, passou por assíduo acompanhamento com ortopedista, pois a perna direita sempre foi levemente menor do que a esquerda. Aos 11 anos de idade, em 2016, começou a andar na ponta do pé direito. No acompanhamento anual, foram realizados raios-x de controle de membros inferiores em 22 de dezembro de 2017. Na escanometria, foram registradas as seguintes medidas: 71, 46 centímetros de comprimento do membro inferior direito, 73, 69 centímetros no membro inferior esquerdo. Ver figura 7 e 8. Eu acho que essa figura deve estar do outro lado. Aqui ele não vai dar para vocês verem direito não, mas figura 7 e 8 seriam os laudos médicos, ó. Isso aqui é documento real. Ou seja, um encurtamento de 2,23 centímetros da perna direita. O médico informou que havia indicação cirúrgica, uma vez que o comprometimento subsequente ortopédico lesionaria também o quadril e a coluna.
o paciente se recusava a realizar a cirurgia tradicional. Em 25 de outubro de 2018, a mãe de RAGL relatou que o menino realizou a cirurgia espiritual. Em 14 de março de 2019, no exame de controle, constatou-se que a diferença de comprimento entre a perna direita e a perna esquerda havia se reduzido 1,4 centímetros, conforme o laudo, na figura 9. Tá aqui, ó. Aqui a gente tem a figura 9, relato de que havia diminuído essa diferença de uma perna para outra, depois da cirurgia espiritual. E exame de imagem do raio-x, escanometria, na figura 10. Então aqui mostra que a diferença de uma perna para outra diminuiu bem. Não havendo no momento indicação de cirurgia tradicional, o paciente voltou a apresentar marcha normal, inclusive. É importante mencionar que RAGL não realizou nenhum tratamento fisioterápico, condicionamento com educador físico ou tratamento alternativo ao longo desses anos. Conclusão. A evolução desse caso foi bastante inesperada, uma vez que o crescimento em adolescentes portadores de pé torto congênito unilateral cursa com um aumento de diferença do comprimento dos membros inferiores, como estava ocorrendo. Agora, a reversão dessa diferença aqui observada é surpreendente. Foi realizada uma extensa busca na literatura. Não foi encontrado nenhum caso com redução da dismetria durante o crescimento em adolescentes portadores de pé torto congênito unilateral. No momento, RAGL apresenta marcha normal e está liberado pelo seu ortopedista para a vida normal, práticas esportivas e etc. Observação médica. Levando-se em conta o tempo de crescimento ósseo, que é lento, chama a atenção a rapidez com que se observou a recuperação do crescimento do membro direito após a cirurgia espiritual. Este caso resume bem a abrangência do tratamento espiritual onde há limites na medicina. Relato do espírito do Dr. Ludwig. No plano espiritual, nós criamos o que chamamos de próteses de ectoplasma. No caso do paciente RAGL, foi criada uma prótese, um complemento na perna direita, para diminuir a diferença entre os tamanhos dos dois membros inferiores. Uma das razões pelas quais não se encontram relatos semelhantes é porque essa foi uma intervenção espiritual. Pela necessidade, abertura e forma como foi conduzida a intervenção. Houve ali a participação de médiuns que têm essa capacidade. Colheu-se o ectoplasma, fez-se o desbloqueio de energia, criou-se a prótese e ali aconteceu a reconstituição do material ósseo. Nota dos autores. A fé da mãe de RAGL sensibilizou a ação da espiritualidade. Essa fé potencializou a intervenção dos espíritos que agiram com o objetivo de auxiliar RAGL. Percebemos que quando uma mãe pede algo em prol de um filho, montanhas de dificuldades poderão ser transportadas como Jesus nos ensina. Nosso querido médium Francisco Cândido Xavier assevera, quando encarnado, nesse orbe, quando uma mãe ora, arromba as portas do céu. Assim registrou sua grande amiga e fundadora da Associação Médica Espírita, a doutora Marlene Nobre, no livro Lições de Sabedoria. Então, aqui nesse caso, a gente observa o seguinte: são vários tipos de comentários, né, diante de laudo médico. Quando se coloca aqui RAGL, é porque não querem colocar o nome do paciente, né, do assistido, para preservar a sua imagem, para que não ocorra aí aquela questão das pessoas ficarem procurando pelo nome na internet para ver o caso, né, e evitar constrangimento. É um caso que serve de lição, mas não que a pessoa tenha que ficar exposta. Então, eles colocam aqui as iniciais do nome do menino. A mãe pediu com toda a fé, com todo
o desejo, com toda a vontade de que o filho tivesse uma cura ou amenizasse o seu sofrimento. O fato dele ter os pezinhos tortos desde que ele nasceu, né? Como eu mostrei aqui na primeira figura, volto a repetir, né? Então tá aqui, ó, o casinho. Muitas crianças, infelizmente, nascem assim. Isso aqui é caso comum, não é tão difícil de achar por aí, não. E quando é assim, a criança passa por uma série de cirurgias, né, da medicina humana, para que tente voltar o pezinho ao normal, né? Usa botinha por um bom tempo depois da cirurgia, mas ainda assim, como é uma má formação e está ligado intimamente à questão também espiritual, como a gente vem vendo aqui no livro inteiro, que as doenças, as comorbidades, elas estão ligadas a uma questão da vivência do espírito, do que o espírito carrega no seu perispírito, né? E que transborda na carne dele, que são situações que ele precisa passar. Quando é chegado o momento do espírito realmente se curar, que ele não tem necessidade mais daquela deformidade, talvez até mesmo para ser utilizado como um exemplo de fé, de esperança, né, de modificação na sua conduta moral, que isso sirva de exemplo a outras pessoas, às vezes o espírito se coloca uma missão como essa, pode ser também uma questão de prova, expiação do espírito ou da própria família, para que se desenvolva um pouco mais de fé. A gente não sabe exatamente a razão, mas a espiritualidade sabe. E quando a mãe foi procurar com todo o amor, com todo o desejo de transformar a saúde do seu filho, já que ele não queria mais fazer cirurgias, e a sua questão poderia ficar cada vez mais agravante, porque com os pés ainda tortos, dando essa diferença de uma perna para outra, então conforme a pessoa vai andando, ela vai forçando o quadril, a coluna, né? E isso vai agravar outras situações de saúde a esse garoto. A mãe, percebendo que isso poderia ficar pior, ela foi pedir ajuda espiritual. E nessa ajuda espiritual, ela foi com toda a vontade, com toda a fé, com todo o desejo que o menino realmente passasse pela cirurgia e ficasse melhor. Chico Xavier dizia que uma mãe arromba as portas do céu com a sua prece, né? Porque ela deseja tudo de melhor para o teu filho de verdade, com coração, com amor. E esse amor de mãe é difícil. Algumas pessoas conseguem desenvolver entre amigos, tudo, mas é muito difícil. O amor de mãe, ele realmente é um amor que perdoa, é um amor que se entrega, é um amor que você, né, acaba deixando tanta coisa de lado, às vezes até a própria vida, a sua própria condição, para que você vive em razão do seu filho, né? Então, mães, quando elas são realmente mães, elas têm um poder muito grande dentro da sua crença, da sua fé, de auxiliar, de ajudar, de colaborar, de transformar, de estar ali com o seu filho, apoiando ele, né? E ainda que exista uma resistência do filho, o amor de mãe é fundamental para abrir tudo e qualquer porta, né? E essa mãe, desejando com todo o coração a melhora do teu filho, a espiritualidade acatou. E ainda que nada aconteça por acaso, e o Dr. Ludwig sabia que iam precisar de casos para provar tudo o que ele falou nesse livro aqui, todos os trabalhos que foram feitos desde antes do Kardec, né? Dr. Ludwig vem colocando aqui nesse livro essas situações teóricas, de vivências exteriores, de outras situações que se passaram antes do Allan Kardec, com a codificação, até chegar aos dias de hoje. Mas como ele trabalha com uma equipe em Birigui, ele também precisava mostrar, provar que essa equipe realmente trabalha para o bem comum e que há resultados positivos nos tratamentos, nas cirurgias que são feitas com esse grupo mediúnico. Mas para isso, ele queria provas da ciência física, material, da nossa ciência aqui, humana. E aí trouxe esse caso na mão da equipe mediúnica, né? Onde eles fizeram uma cirurgia e o garoto diminuiu.
a questão dos centímetros de diferença de uma perna para outra. E aí, como que sabe, através da ciência física, foi fazer os exames e constatou que através da cirurgia espiritual o menino teve uma melhora muito significativa, que as pernas quase igualam, a gente viu aqui na imagem. É que tá muito apagadinho. Ó, esse daqui mostra que existe uma discrepância entre uma perna e outra, tem uma diferença. Se a gente olhar pelo joelho aqui, a gente percebe que uma tá mais baixo que a outra. Depois da cirurgia, elas quase que se igualam, ó. Isso aqui é laudo, gente. Isso aqui não é uma gravura qualquer, não. Isso aqui foi tirado uma cópia de um laudo médico, tá? Então, assim, a gente tem uma ideia, né? Cadê? A radiografia dos membros inferiores. E essa radiografia foi cedida pela mãe, né? Por isso que não pode expor o rapaz, porque tem aqui documentos bem pessoais dele, né? Olha só como tá muito próximo, né? Então agora ele consegue andar melhor, ele não força a coluna, nem o quadril, ou seja, o garoto conseguiu ter uma segunda chance de ter saúde e viver normal. Isso prova, né, através de todos os documentos da ciência humana, através dos relatos da mãe, através dos relatos do Dr. Ludwig, que quando nós temos fé, nós temos vontade, nós temos o desejo real de mudança no nosso corpo físico, né, e a mudança moral, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade e procuramos nos transformar intimamente, isso vai facilitar a equipe espiritual que ela possa nos auxiliar. E eles auxiliam. O tempo todo nós temos espíritos protetores, nós temos os espíritos que trabalham nas casas espíritas, nós temos os curadores que trabalham junto com espíritos que estão ali fazendo cirurgias espirituais. Nós temos recurso de buscar a nossa melhora, mas tudo parte em nós. Como o garoto que era meio rebelde, partiu da mãe dele, mas ainda que partisse de uma segunda pessoa, ele tinha o merecimento da sua cura. Quando não há esse merecimento, quando a pessoa ainda precisa passar pela dor, ela precisa passar por um determinado sofrimento para que ela aprenda algo que em outras encarnações ela já deixou a desejar, né, foi cabeça dura, teve a oportunidade e não aproveitou, aí não tem oração, não tem vontade, coisa nenhuma. A pessoa, infelizmente, ela é obrigada a passar por aquela situação. Algumas encarnações compulsórias mesmo não tem. São espíritos endurecidos que necessitam, muitas vezes, como Jesus disse, né, não foi pelo amor, vai pela dor. Isso não significa que Deus é ruim, que ele é maldoso, que ele é vingativo. Não, ele só é justo, né? Se você foi uma pessoa que prejudicou tantas outras, se prejudicou e ainda não aprendeu que o que você fez e continua fazendo está errado, você vai ter que ser limitado. E a saúde é uma forma de limitar, né? Quando você não tem ela adequadamente para você se locomover, para você se comunicar, depende do grau, da gravidade do que o espírito já vem ocasionando em várias encarnações, porque nós não temos uma encarnação, não é só hoje que nós aprontamos, nós estamos aprontando há muito tempo. E é chegada a hora, nós estamos passando no planeta por uma transformação, né? Essa transição que todos falam, transição planetária, ela está ocorrendo desde que o mundo é mundo. Mas agora é chegado o momento de uma transformação que nós tanto esperamos, um planeta regenerado. E quem é que vai ficar no planeta regenerado? Os espíritos que estão evoluindo. Os que ficam atrasados, então está tendo aí algumas reencarnações compulsórias, que vêm com pouca saúde, que vêm com alguns problemas mentais, psíquicos, emocionais, problemas que a pessoa tem que saber lidar, vai ter que buscar a solução, vai ter que buscar a sua cura, mas através principalmente da sua reforma íntima. A partir do momento que ela começar a tomar consciência de que ela é espírito e que
tudo que ela faz em volta reflete, tudo que ela fala, pensa e age em volta dela, tudo que ela escuta, né? Os sentidos que nós temos na carne são para a gente saber utilizar, né? É que nem a gente tem um rádio dentro de casa e a gente coloca no último volume e fica escutando, não estourar o tímpano. Então, não é porque a gente tem um rádio que a gente vai colocar no último volume. A gente pode colocar no volume que dê para ouvir sem ter que perturbar ninguém, sem ter que se prejudicar. O nosso espírito é isso, nós temos que encontrar o equilíbrio. Não é porque estamos encarnados que eu vou fazer tudo o que eu quero, que eu vou falar tudo o que eu quero, eu vou ouvir tudo. Não, eu tenho que selecionar, eu tenho que filtrar. Porque tudo aquilo que é em excesso, seja o que for, até água, em excesso prejudica. E a gente vem se prejudicando há muito tempo. Então agora é o momento dessa transformação do planeta e a nossa transformação íntima tem que acompanhar. Algumas dessas comorbidades, algumas dessas doenças, nós causamos. Então é necessário que a gente passe por aquela situação. Mas se a gente ganha uma consciência, se a gente se reforma, né, a intervenção de pessoas a nosso favor, inclusive dos espíritos, é porque chegou o momento. Né? Esse garoto teve uma segunda chance aí. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Basta a gente se reformar, desejar intimamente, né? Aquela vontade da nossa reforma íntima, a nossa vontade de nos tornar pessoas melhores, fazer o bem, ser bom às pessoas. Lógico, nós vamos errar, nós vamos escorregar, claro, a gente é imperfeito, mas errou, escorregou, reconheça, vamos lá, levanta e faz diferente. E essa busca pela nossa melhora física, ela é divina, não tem nada de errado você buscar uma cura, porque tem gente que se esconde atrás de uma comorbidade e fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, é porque Deus quer, então eu vou ficar assim. Não, ninguém está fadado ao fracasso, ninguém está fadado às coisas ruins, nós podemos melhorar. É a mesma coisa de você nasce, de repente, dentro de um barraco de madeira, dentro de uma favela. Deus quer que eu tenha nascido aqui eu vou ficar? Não, eu posso estudar, eu posso trabalhar, eu posso ganhar um dinheiro a mais e comprar uma casa em outro lugar, num lugar melhor. Então, o nosso corpo é a mesma coisa, é a nossa casa, é a casa do espírito. Não é porque essa casa está tendo aí goteira que eu vou deixar cair água para dentro. Eu posso consertar a goteira. E se for do meu merecimento, eu não vou ter que passar pela goteira. Eu vou conseguir consertar. Vai ficar novinho em folha. Mas depende de cada um de nós essa busca. Não adianta ficar dentro de casa e falar, Senhor, me ajuda, né? E você mesmo não faz por onde. Por isso tem aquela frase, né? Se ajuda que o céu vai te ajudar também. Tudo começa em nós. Aqui o garoto ainda aqui revoltado, tal, mas a mãe intercedeu por ele. E isso tem um poder muito grande. Geralmente, a grande parte das mães são mães amorosas, são mães dedicadas. Nós aprendemos isso desde criança, né? Embalar boneca para não chorar. Então, a gente desde criança, mulheres, aprendem. Ora o espírito vem como homem, ora vem como mulher, e nessa experiência de mulher, a primeira coisa que dão pra gente é uma boneca. Então, a gente aprende a ser mãe desde o berço. E quando chega a vez de ser uma mãe, né, com um serzinho vivo ali, é como se, pra gente, que é mãe, é como se fosse um troféu, né? É uma vitória você chegar ali e ter um serzinho sob a sua responsabilidade. E muitas das vezes a gente se cobra demais, porque a gente quer dar bons exemplos, porque a gente quer fazer o melhor pela criatura, mas é por amor. Agora, tem exceções, claro que tem, né? Toda regra tem a sua exceção. Tem pessoas que, infelizmente, sucumbem à missão de ser mãe. Mas eu, como professora, pelo menos, eu vi menos mães que não se importam com seus filhos, que apenas têm filhos ou que nem têm, né? Tem algumas que abortam, que é pior ainda. Mas grande parte, realmente, as mulheres se dedicam muito a essa questão, essa função que nós temos, né, de coração, de ser mãe, de cuidar, de zelar, de querer ver o melhor para o seu filho. E isso é muito
louvável, é muito grande para ser trabalhado. É difícil até falar, porque é uma grandeza dentro do coração daquela pessoa que é indescritível, quando ela realmente se dedica a essa função, né, a esse papel de mãe. Por isso que Chico falava, uma oração de mãe arrebenta as portas do céu. Ela não bate, ela arrebenta, porque é forte demais, quando se é mãe de verdade, né? Então, muito bonita a história, real, tem os laudos, prova que existe dentro da cirurgia espiritual a possibilidade da gente resgatar a nossa saúde, da gente ficar melhor. Esse é o primeiro caso. A gente vai continuar aí. Amanhã vai ter um segundo caso aqui, que é a reversão parcial da visão em meningioma de seio cavernoso. O nome é difícil, mas amanhã a gente estuda esse daí.